Olá, eu sou o Leandro, sou professor de ciências. A aula que eu apresentarei agora, o título dela é Saneamento Básico e Estação de Tratamento de Esgoto, ou seja, ET. Bom, a ET é um local, uma estrutura com a finalidade de receber o esgoto tanto doméstico das casas das pessoas quanto de indústrias, tratar esse esgoto e logo em seguida lançar esse material, essa água residuária que sobra, num corpo d'água receptor, que pode ser um rio, pode ser até mesmo o mar, e com uma concentração de poluentes inferior àquela que tinha inicialmente, e de acordo com uma lei específica. Bom, o saneamento básico ele inclui desde a produção de água potável por meio de uma ETA e a sua distribuição para a população consumidora, quanto a coleta de esgoto, a criação de uma rede de esgoto e uma estação de tratamento de esgoto. Bom, na figura da esquerda nós temos a construção de uma rede de esgoto na saída das residências, na rua, e do lado direito uma visão de cima, vista por cima, de uma estação de tratamento de esgoto, de uma ET. Bom, agora vamos falar sobre a questão do saneamento básico no Brasil. As pessoas, elas não podem ficar próximas do esgoto que elas mesmas produzem, por questões óbvias, pelo cheiro, o odor é intolerável pela maioria das pessoas. E questão também que o esgoto é um local de proliferação de muitos organismos causadores de doença, como por exemplo a bactéria que causa a febre tifoide, como bactérias que causam desinterias, bactéria que causa a cólera, alguns vírus, protozoários, parasitas do modo geral. E sem falar que o esgoto é um local de atração de alguns animais que são vetores de doenças, que podem transmitir doenças, como por exemplo ratos, moscas, baratas, entre outros animais. Bom, nesse gráfico nós observamos a questão do saneamento básico no Brasil em cada região, nas 5 regiões brasileiras. Essa barra azulada se refere ao percentual da população em cada região que é atendida, que recebe água tratada, água potável. Essa barra avermelhada com coloração lilás se refere ao percentual da população em cada região que tem coleta de esgoto, que tem rede de esgoto. A barra azulada se refere ao percentual da população em cada região que tem tratamento de esgoto gerado. Bom, vamos começar pela região norte. 57,5% da população dessa região recebe água potável. 10,2% tem coleta de esgoto, tem rede de esgoto, e 22,6% tem tratamento de esgoto gerado. Agora, quanto à região Nordeste, 73,3% das pessoas que moram nessa região recebem água potável. 26,9% tem rede de esgoto e 34,7% tem tratamento de esgoto gerado. No que se refere à região Centro-Oeste, 90,1% recebem água potável, 53,9% tem rede de esgoto e 52% tem tratamento de esgoto gerado. Agora, quanto à região Sudeste, 91,3% recebe água potável, 78,6% tem rede de esgoto e 50,4% tem tratamento de esgoto produzido. Agora, por fim, na região Sul, 89,7% recebe água potável, 43,9% tem coleta de esgoto e 44,9% tem o tratamento de esgoto gerado. Agora, a média de todas essas regiões, a média nacional, a gente pode observar abaixo, dentro desse círculo vermelho. No Brasil, 83,5% da população recebe água potável, 52,4% tem rede de esgoto e 46% tem tratamento de esgoto produzido. Pessoal, percebam que esses dados são alarmantes. Menos da metade da população brasileira é atendida por tratamento de esgoto. Ou seja, o potencial de geração de doenças de veiculação hídrica é muito grande nessa população que não recebe esse tipo de atendimento. E um pouco mais da metade da população do Brasil tem rede de esgoto. Bom, nas casas, no ambiente doméstico, ocorre a geração de vários resíduos que são lançados na rede de esgoto. Alguns resíduos podem ser tratados, diminuída a sua quantidade para poder lançar na rede de esgoto, como por exemplo as gorduras.
no ato de fazer a comida, no ato de lavar a louça, nós deixamos cair óleos, gorduras no ralo. E essa gordura, ao longo da distribuição, ela pode ir ressecando, endurecendo e se acumulando na tubulação, possivelmente, eventualmente, entupindo essa tubulação. Então é importante que haja uma caixa de gordura, que é uma caixa que é criada para poder reter grande parte da gordura que é lançada pelo ralo. Não, nessa figura nós temos uma caixa de gordura e nessa outra o esquema de funcionamento dessa caixa. Nessa seta vermelha é o local onde entra a água. Ao sair da cozinha, ao sair da pia, ela entra por esse ponto. Em seguida, ela passa por debaixo dessa estrutura e sai por essa região. Essa região preta é a camada de gordura. Bom, a gordura, os lipídios do modo geral, são menos densos que a água, ou seja, são mais leves que a água e a tendência é elas flutuarem na água. E por meio desse fenômeno de diferença de densidade, é possível na caixa de gordura separar a gordura. Bom, vimos nessa aula que um percentual grande, significativo dos municípios brasileiros não tem atendimento de rede de esgoto e não tem também uma estação de tratamento de esgoto. Nesse caso, uma alternativa é a construção nas residências de fossas sépticas. Uma fossa séptica é um sistema que consiste no tratamento do esgoto e a redução dos seus poluentes de tal forma que o que sobrar da fossa séptica desse tratamento possa ser lançado diretamente no ambiente, dentro dos sumidouros. O sumidouro é um local onde o solo, juntamente com as bactérias presentes no solo, degrada esse resto de matéria orgânica, de poluentes. Ou seja, esse ambiente dá conta do resto de resíduos gerados após esse tratamento pela fossa séptica. Nessa figura, nós temos uma casa, depois uma caixa de inspeção. Essa caixa de inspeção recebe o esgoto da casa. Que tipo de esgoto que pode ir para a fossa séptica? Aquele que não é rico em gordura, como por exemplo, não pode ir, por exemplo, esgoto proveniente de uma cozinha. Que tipo de esgoto que pode ir? Proveniente dos cômodos, como por exemplo banheiros, que é rico em fezes e urina, e área de serviço também. Bom, após a caixa de inspeção, ao chegar na fossa séptica, a principal finalidade desse tratamento é remover a carga orgânica, os poluentes orgânicos, que ficam sedimentados, se depositam, caem no fundo dessa caixa. Ali, algumas bactérias presentes que não gostam de oxigênio, que são bactérias anaeróbicas, vão remover parte desses poluentes. O que sobrar desses poluentes vai ser direcionado para o sumidouro e, como eu disse, as bactérias presentes nesse solo do sumidouro vai degradar esse restante de resíduo. Com o tempo, a fossa séptica vai acumulando alguns resíduos, principalmente algumas bactérias anaeróbicas, e tem que ser, de tempo em tempo, removido esses resíduos pela própria prefeitura, um sistema de coleta desse tipo de resíduo, e esse resíduo direcionado até uma estação de tratamento de esgoto ou o próprio aterro sanitário do município. Bom, nesse círculo nós temos a caixa de inspeção, a fossa séptica e o sumidouro. E aqui um sistema que está sendo construído com caixa de inspeção, fossa séptica e sumidouro. Bom, uma outra alternativa para as localidades, para as residências que não são atendidas por rede de esgoto, são os canteiros biosépticos. Um canteiro bioséptico, em alguns pontos, é até superior à fossa séptica, porque a fossa séptica gera alguns resíduos que têm alguns micro-organismos que causam doenças, como por exemplo algumas bactérias, vírus, os protozoários. E esse material que sobra é removido periodicamente e destinado até um aterro sanitário. O canteiro bioséptico não. Ele elimina 100% dos resíduos desde que projetado de forma adequada. Um canteiro bioséptico, na sua construção, ele utiliza materiais de baixo custo, como por exemplo pneus, como pedras, cacos de tijolos ou telhas, brita, areia, terra e ferrocimento. Ferrocimento é cimento com alguns vergalhões de metal muito utilizado na construção civil. Nessa figura, nós temos a parte inferior com o pneu e com pedras, cacos, tijolos e telhas. Nesse ambiente, nesse local que o esgoto é lançado. Ali o esgoto se espalha por entre as pedras e os cacos. Bactérias que estão ali presentes, anaeróbicas, que não gostam de oxigênio,
vão contribuir para a degradação dessa matéria orgânica e essa degradação produz nutrientes. As plantas que estão sobre esse canteiro, como por exemplo a bananeira, vai ser responsável pela utilização desses nutrientes. Água que o esgoto que está no esgoto, que é lançado nesse ambiente, ela é absorvida pela planta. Bananeira é uma ótima planta porque ela absorve muita água. E parte evapora e vai para o meio ambiente. Bom, essa figura é uma visão lateral de um canteiro biocéptico. Na parte inferior são pneus dispostos, onde no meio dos pneus o esgoto será lançado. Ao redor, uma parede de ferro-cimento, que é resistente e de baixo custo. E sobre o canteiro, várias plantas podem ser colocadas, em especial nessa figura, bananeiras, que, como eu disse, absorve muita água e contém capacidade de remover os nutrientes também que são produzidos a partir da degradação biológica bacteriana dos efluentes. Bom, daqui para frente eu vou falar sobre as etapas do tratamento de esgoto propriamente dito. Nós temos o esgoto, que é produzido nas cidades, nos municípios, nas casas, e esse esgoto é passado pela rede de esgoto e é levada até a ET. Na ET, ela passa por várias etapas de tratamento, como por exemplo as grades, as caixas de areia, os decantadores primários, o tanque de aeração, decantador secundário e, por final, gera um efluente que pode ser tanto lançado no rio, já que tem uma carga de poluentes menor, e o próprio rio vai dar conta do tratamento do restante dos poluentes, ou pode ser utilizado como água de reuso, como por exemplo na irrigação de plantações. Bom, vamos falar primeiramente das grades. Bom, tem muitos objetos que não deveriam pelo menos ir para a rede de esgoto, como por exemplo cotonetes, preservativos, absorventes, sacolas plásticas, garrafas PET ou outro produto plástico, madeira, eletrônicos, fraldas. No entanto, esse material é lançado pela população na rede de esgoto. E isso pode comprometer o tratamento, além de outras consequências. A grade é um filtro físico que tem a finalidade, a função de remover previamente esse tipo de resíduo. Esses resíduos devem ir para o aterro sanitário e não para a rede de esgoto. Bom, a próxima etapa de tratamento são as caixas de areia. O objetivo da caixa de areia é remover o excesso de material que pode ser depositado. Sabe aquele material que você joga no líquido e ele afunda? Esse tipo de material ele tem que sedimentar, ficar acumulado na caixa de areia. Bom, nessa figura, em detalhe, a caixa de areia. Essa seta preta é a direção onde o tratamento de água está indo. Anteriormente, no ponto lado esquerdo dessa figura em vermelho, nós temos a grade. Como eu disse anteriormente, é a que remove as partículas grosseiras, o material que pode entupir o sistema. A caixa de areia é que está dentro dessa parte destacada em vermelho. É uma parte um pouco abaixo do nível do restante do sistema e tem realmente areia no seu interior. Conforme as partículas mais grossas vão fluindo pela água, elas pesam e acabam se acumulando nessa caixa de areia. Então, o objetivo da caixa de areia é remover as partículas grosseiras. Bom, após as caixas de areia, a próxima etapa do tratamento são os decantadores primários, cuja a função principal é remover alguns compostos, alguns sólidos inorgânicos, orgânicos, que vão se precipitar e vão se acumular no fundo desses decantadores. Como o próprio nome diz, decantar é esse ato desses sólidos irem para o fundo desse reservatório, desse decantador. Há também nesse decantador atividade de micro-organismos que vão contribuir para a degradação dessa matéria orgânica. Bom, essa é a figura de um decantador primário. Após os decantadores primários, tem o tanque de aeração, cuja principal função, como o próprio nome diz, é colocar ar, colocar oxigênio na água, no efluente. Porque o oxigênio vai favorecer a atividade de algumas bactérias que gostam de oxigênio. E essa mesma bactéria vai degradar a matéria orgânica presente nos tanques. Isso é preparar o efluente para o decantador secundário. Bom, essa é a figura de um tanque de aeração. Bom, após o tanque de aeração, o efluente receber oxigênio,
ele vai para o decantador secundário, onde algumas bactérias aeróbicas que gostam de oxigênio vão degradar a matéria orgânica que se encontra em suspensão, que não se deposita no fundo do decantador. Além disso, alguns compostos inorgânicos também são removidos nesse tratamento. Aí gera um resíduo, um efluente. Esse efluente pode ser lançado diretamente no rio, onde o rio vai dar conta de remover o restante da matéria orgânica, ou ela vai ser utilizada como água de reuso para outros fins, como eu disse já anteriormente, irrigação de culturas, de plantações. Bom, aqui nós temos a figura, uma foto de dois decantadores secundários. Bom, nessa figura nós temos um efluente, um esgoto não tratado, com coloração bem escura, bem turva, contaminando o corpo d'água receptor. Em comparação com o efluente tratado por uma ET, com coloração aparentemente mais límpida, mas ainda contém resíduos, ainda contém poluentes, que a tendência é o rio, o corpo d'água receptor, ir depurando e diminuindo essa carga de contaminantes. Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Bons estudos a todos.